candidato tem 1 minuto e meio para responder e depois quem perguntou tem 45 segundos para réplica. Esse é o formato do confronto. Depois quem perguntou deixa e quem respondeu escolhe a pessoa que ele vai perguntar. E assim sucessivamente até que o último pergunta para o primeiro que foi sorteado. Nesse formato do confronto. E o último bloco é para as considerações finais. Cada candidato vai ter 1 minuto e meio para fazer as suas considerações finais. Bom, esse é o formato do nosso debate, como a gente discutiu bastante e chegou a esse consenso. Eu espero que todos possam fazer esse debate com muita cordialidade. Assim, obrigado, Ted. Faltou um detalhe sobre direito de resposta. Se alguém se sentir ofendido em alguma parte do debate, seja ela qual for, solicite de maneira silenciosa para o Ted o direito de resposta. Ele vai avaliar e vai de maneira também bem discreta falar aqui comigo imediatamente, a hora que houver a ofensa, que achar que for ofendido, solicita ao TED direito de resposta, ele avalia, quando ele decidir se deve ou não ter o direito, ele me responde. É importante que seja imediatamente o pedido para que ele possa ter tempo de avaliar até o final do bloco. Na virada de bloco, vai ser, se for concedido o direito de resposta, vai ser a hora que o candidato vai exercer o seu direito de resposta, que será de 1 minuto. Então, caso avalie, sentiu a ofensa, sentiu que teve ofensa na mesma hora, ele pede o direito de resposta, o nosso advogado vai avaliar, se ele avaliar que realmente houve um excesso, ele concede e esse direito de resposta vai ser dado logo no intervalo. Tem que ser no mesmo bloco em que ocorreu a ofensa e na virada do bloco, o candidato vai exercer o seu direito de resposta, ok? Combinado? Isso era o que tinha de mais importante, né, Ted? O restante eu já falei, como vai ser o formato. Então a gente vai... já estamos ao vivo, então obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente também com imagens no YouTube da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi cedido aí pela Comissão Eleitoral para que a gente pudesse fazer essa transmissão, para que os advogados acompanhassem também com imagens. E quem não pode acompanhar ao vivo também vai poder acompanhar, vai ficar lá no YouTube, ainda pode ver, se chegar mais tarde em casa, se tiver outra oportunidade de ver até amanhã de manhã, antes de votar, ele ainda vai ter uma última chance de verificar esse confronto. Bom, e só para mostrar para vocês, os candidatos, eu vou tentar botar aqui de uma forma que dê para ver o cronômetro que está aqui comigo, que eu vou disparar toda vez que tiver algum tempo. É porque eu tenho um computador aqui, mas eu vou tentar deixar de uma forma que dê para todo mundo enxergar aqui o cronômetro, inclusive quem está acompanhando ali a gente na tela, para que a gente possa fazer certinho aqui o tempo e que todo mundo possa ver. Vinícius, só consegue aqui uma água para os nossos convidados e a gente já vai começar o nosso debate, primeiro com a primeira situação, que é a apresentação dos candidatos. Aqui tem os 4 nomes dos candidatos, então toda vez que eu for fazer sorteio, eu pego os mesmos nomes que eu já sorteei, recoloco aqui e faço sorteio para a gente ver a ordem, tanto de perguntas, quanto de respostas, quanto de apresentação, quanto de considerações finais. Então vou sortear quem vai ser o primeiro que vai fazer a sua apresentação. Shopee Black Friday com 5... E o primeiro vai ser o Gustavo Carvalho. Vai ter 1 minuto e 30, tá ali para quem tá acompanhando, tá saindo legal. 1 minuto e 30 para fazer a sua apresentação a partir de... Vou sortear. Sortear logo a ordem de todos? Vou sortear logo a ordem de todos para todo mundo já saber qual vai ser a ordem que vai falar. Pronto. O segundo será o Diego Sá. O segundo a fazer a sua apresentação, o Diego Sá. Vou demais aqui. Terceiro será o Misael Júnior. Terceiro a fazer a sua apresentação. Logicamente o último será o Caio Saraiva. Pronto. Só mostrando aqui a caixinha para vocês. Essa caixinha tem os 4 nomes, eu sempre vou usar ela para fazer o sorteio. Então, candidato. Isso, relembrando sempre que é proibido ofensas pessoais. Espero que a gente aproveite bem esse espaço para apresentar propostas, para diferenciar as propostas entre os candidatos e a gente não ofenda os nossos adversários. São adversários, não inimigos, né? E também que não envolva-se política partidária nesse debate, já que é um debate de ordem, de uma representação de classe. Bom, Gustavo vai ser o primeiro a fazer a sua apresentação. Ele vai ter 1 minuto e 30 segundos a partir de agora. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite, doutor Caio, doutor Diego Sá, doutor Misael Rocha,
Dr. Ted Anderson. Boa noite também a todos aqueles que estão nos assistindo por vídeo e também estão nos escutando pela Rádio Educadora. Me chamo Gustavo Carvalho, já advogo em São Luís já um pouco mais de 12, 13 anos. Sou casado, pai de 3 filhos, advogado, vivo da advocacia. Fui conselheiro estadual em 2016 a 2018, com a atual gestão. Em 2018, por opção própria, resolvi deixar o grupo. Durante a gestão, debati diversas pautas importantes sociais dentro do Conselho Estadual. Encampei várias comissões como membro, como secretário de algumas comissões, e a comissão de maior relevância foi a comissão de prerrogativas, do período de 2017 a 2018. Então, todo esse legado que eu deixei no Conselho Estadual e na comissão de prerrogativas, fui procurado por um grupo de 10 advogados em 2019 para colocar meu nome à disposição da advocacia para esse pleito. E amanhã acontecerá um pleito muito importante para toda a advocacia maranhense. E aqui eu finalizo minha fala agradecendo a todos os presentes e aqueles que estão nos assistindo. Ok, obrigado, candidato. Obrigado por respeitar bem o tempo também da apresentação, que foi esse primeiro momento. O segundo sorteado foi o Misael Júnior. Ou foi o Diego, perdão, Diego. É o Diego Sá. Colocar aqui o tempo para o Diego poder ver bem. 1 minuto e 30 segundos, candidato, a partir de agora. Muito boa noite, Clodoaldo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Boa noite, Misael Júnior, também Gustavo Carvalho, Caio Saraiva e a todos advogados e advogadas do Maranhão que acompanham esse debate, essa conversa, esse diálogo que é tão importante para o momento que se avizinha. Momento de amanhã, que é o momento de escolha dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. Estamos aqui para debater ideias, propostas, mas acima de tudo, perspectivas para o próximo triênio da Ordem. Entendemos que temos de fato que reaver alguns valores e alguns princípios que a OAB hoje encampa. E estamos com a Chapa 10, OAB de todos, com projeto coletivo de unidade da advocacia, união da advocacia, uma chapa plural, onde podemos, por meio dos colegas que vão contribuir na próxima gestão, explorar vários nichos da advocacia do Estado do Maranhão e podemos, tenho certeza, e iremos fazer muito pela advocacia do Estado do Maranhão. Iremos hoje trazer as nossas propostas da Chapa 10, OAB de todo, presidente Diego Sá, e espero que a advocacia do Maranhão possa entender que esse projeto foi construído a várias mãos, com várias cabeças e, acima de tudo, com o propósito de renovar, de oxigenar e, acima de tudo, de trazer novos tempos para todos os colegas advogados e advogadas do Maranhão. Muito obrigado, Diego Sá, Chapa 10, OAB de todos. Tempo, obrigado, Diego Sá, fez a sua apresentação. Nesse primeiro momento estamos colocando os candidatos para que se apresentem com um tempo de 1 minuto e 30 segundos. O próximo que vai se apresentar é o candidato Misael Júnior, ordem de sorteio. O candidato tem 1 minuto e 30 segundos a partir de agora. Muito boa noite a todos. Quero saudar nesse momento especialmente a toda a advocacia do Estado do Maranhão. Quero cumprimentar aqui também a todos os colegas candidatos e estender esse cumprimento a todos os advogados que acompanham aqui na dependência dos estúdios e a toda a advocacia que nos ouve pelas ondas da Rádio Educadora e pela transmissão ao vivo no YouTube, nesse debate que é marcante, que marca as eleições da OAB Maranhão e que simbolizam, meus colegas, de acontecer em 15 de novembro, proclamação da República, data que nos traz um novo rumo para o Brasil. E somos também um movimento novo para a OAB. Surgimos como um movimento de verdadeira oposição, de colegas que conhecem a advocacia, que vivem da advocacia e que não vão virar as costas para a realidade que vivemos. Eu me chamo Misael Rocha Júnior e tenho a liderança do grupo e a honra de liderar o Pela Ordem Chapa 5, que tem propostas que trazem melhorias para os índices de acesso à justiça no Estado do Maranhão. Não é possível mais que nós aceitemos um Estado que tenha um índice baixo de acesso à justiça. Precisamos melhorar a qualidade da justiça, precisamos aperfeiçoar as práticas judiciárias no Estado do Maranhão e esse grupo vem para trazer a sua vivência da advocacia, do dia a dia nos fóruns, do dia a dia nos tribunais. Vivemos de honorários e sabemos que a advocacia merece ser valorizada e esse debate precisa ser de alto nível.
Obrigado, candidato, por ter respeitado bem o tempo. Lembrando que mesmo se o candidato acabe antes, eu sempre vou encerrar o tempo para eu começar a minha fala, para que o candidato tenha absolutamente todo o tempo que ele necessitar nesse debate que a gente está promovendo hoje aqui pela Rádio Educadora e pelo YouTube da OAB ao vivo, na véspera da eleição da Seccional Maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil. O próximo a se apresentar vai ser o candidato Caio Saraiva. Ele vai ter 1 minuto e 30 segundos a partir de agora. Boa noite a todos, boa noite Clodoaldo, boa noite bancada do Ponto Continuando, boa noite candidatos, boa noite colegas, servidores da nossa instituição da OAB Maranhão que contribuem para esse debate, que muito contribuem com a nossa instituição. Boa noite, amigos e amigas da advocacia. Eu sou Caio Saraiva, sou advogado há mais de 10 anos, sou casado com Liliane Saraiva, militante na advocacia assim como eu, que exerce a advocacia e que tem grandes serviços prestados pela OAB Maranhão. Sou pai do Matheus Saraiva, de 11 anos. Nos últimos anos, de 2017 e 2018, tive a oportunidade de contribuir com a advocacia maranhense, estando à frente da diretoria da Escola Superior de Advocacia, com o professor João Batista Ericeira e com Liliane Saraiva. Naquela oportunidade, pudemos levar para todo o estado do Maranhão capacitação para a nossa advocacia, com cursos que jamais haviam sido realizados no interior do estado. Levamos cursos para todas as nossas 17 subseções, dezenas de palestras, seminários e eventos. Também, agora, nos últimos 3 anos, tive a oportunidade de compor a diretoria da OAB Maranhão na condição de diretor financeiro. Tenho orgulho de ter contribuído com essa gestão que tem inúmeros avanços para a nossa advocacia. O momento, meus queridos amigos, é de preservar as conquistas e avançar mais. Agradeço a cada um de vocês que nos abraçou nesta caminhada e neste momento peço a sua atenção para apresentar as propostas da Chapa 4 para que possamos construir juntos um futuro ainda melhor para a advocacia maranhense. Tempo, candidato. Obrigado. Bom, encerramos esse primeiro bloco de apresentações. Como eu falei no início, o bloco que a gente estabeleceu aqui não é porque é bloco comercial, é porque são a divisão do nosso debate. A gente já vai começar agora essa segunda rodada do nosso debate, que são as perguntas enviadas por internautas. Lembrando que as perguntas foram enviadas para o nosso Instagram, do Ponto Continuando, pela nossa regra estabelecida em reunião, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Eu vou pegar as perguntas, fazer as perguntas e depois selecionar quem responde, sortear quem vai responder. Já recoloquei o nome de vocês na caixinha. Primeira pergunta é do Hilden Gedson Dias. Ele pergunta: boa tarde, pergunta para os candidatos da OAB. Qual a maneira adequada para aproximar mais a sociedade da Ordem dos Advogados do Brasil? Está aqui a pergunta só para que os candidatos vejam que foi tirada lá do nosso Instagram, do direct. Está aqui o print porque é uma pergunta que veio direto para a gente. E quem vai responder essa pergunta? Se quiser que eu repita a pergunta na hora que eu sortear quem vai responder. Gustavo Carvalho vai responder a primeira pergunta. Pergunta do Hilden Gedson Dias. Ele vai ter 1 minuto e 30 segundos para responder. Eu vou repetir a pergunta antes de colocar o tempo, tá, Gustavo? Para que fique bem claro. Exatamente como o internauta perguntou. Boa tarde. Boa tarde porque ele mandou a tarde, né? Pergunta aos candidatos do OAB: qual a maneira adequada de aproximar mais a sociedade da Ordem dos Advogados do Brasil Maranhão? Bom, vai ter o tempo a partir de agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a pergunta de extrema valia e de extrema necessidade. Isso está pautado no nosso bloco de propostas, no nosso caderno de propostas. Bom, eu tenho visto no caminhar da OAB um pouco perdida na gestão atual. Então vejo uma falta de diálogo antecipado, uma falta de diálogo cortês com todos os órgãos e todos os poderes públicos. Então o nosso compromisso com a advocacia a partir de janeiro de 2022 para aproximar a sociedade da OAB seria dialogar com todos os poderes de forma antecipada e cortês, diminuindo com isso essa lacuna que foi deixada outrora, porque a OAB ela tem a vanguarda de sempre estar em pautas importantes, pautas sociais na defesa da sociedade. Tenho visto muito perdido, questão de precatórios, a OAB um pouco distante. Tive informações
que a lista de precatórios do Tribunal de Justiça não vem sendo atualizada, então está como proposta da nossa chapa em criar um observatório para acompanhamento dessa lista de precatórios, que quem sofre com isso é a sociedade que tem créditos para receber e advogados que têm honorários advocatícios para receber. Também pautar diversas situações que não estão sendo pautadas. Por exemplo, há 15 dias mais ou menos atrás tivemos uma greve de ônibus, mais de 10 dias na cidade de São Luís. Eu não vi de forma alguma a OAB Maranhão em debate, nem com o sindicato das empresas de ônibus e também nem com o sindicato dos trabalhadores. Isso para mim foi uma missão que não tem justificativa, então isso é importante que a OAB retome esse diálogo com todos os poderes e faça o papel social que ali pertence. Então meu compromisso, respondendo essa pergunta, é um diálogo antecipado com todos os setores da sociedade, com órgãos e poderes públicos. Ok, obrigado, candidato. Bem que você entregou com uns 3 segundos antes, que tinha travado um pouquinho aqui o meu cronômetro, mas deu certinho para usar bem o tempo. Acaba bom de tempo. Deixa eu passar para a próxima pergunta, depois eu sorteio quem responde. Para avisar um pouquinho, para que todos os candidatos falem um pouquinho mais próximo do microfone, para que saia bem legal o nosso áudio, tanto na transmissão no YouTube, quanto também na transmissão do rádio convencional na 560M. Todo mundo falar um pouquinho mais perto do microfone, tá? Pergunta do Diego Neves, ele pergunta: hoje vemos a nível nacional uma politização excessiva da OAB. O que você pensa sobre a politização e partidarização da ordem? Pergunta do Diego Neves, que mandou aqui para o nosso Instagram. Vou sortear quem responde. Caio Saraiva responde esta pergunta. Vou soltar o tempo. Vou repetir a pergunta, né? Vou repetir e depois eu solto o tempo, para ficar mais claro. Pergunta do Diego Neves: hoje vemos a nível nacional uma politização excessiva da OAB. O que você pensa sobre a politização e partidarização da ordem? Pergunta do Diego Neves. Candidato Caio Saraiva responde a partir de agora. Colegas da advocacia, defendo uma OAB apartidária, que não seja braço de partido político. Sou contra a politização da nossa instituição. O presidente da OAB tem que compreender que a partir do momento que ele toma posse como presidente da instituição, ele não fala mais por si, ele fala por toda a advocacia e não deve expor a nossa instituição. Tive todo o cuidado na composição da chapa 4 e não temos na nossa chapa dirigentes de partido político, diferente do colega candidato da chapa 10, que tem em sua chapa como conselheiro um candidato que é presidente em exercício do PCdoB. A OAB no Maranhão nos últimos anos não foi braço de partido político, foi apartidária. Nós não retrocederemos, nós iremos preservar as conquistas e avançar mais. Tenho esse compromisso com você, advogado e advogada maranhense, de pautar sempre as pautas que atuarão no exercício profissional da sua advocacia, mantendo a OAB independente, altiva e apartidária. Tenho esse compromisso, meu com a advocacia maranhense. A OAB deve se preocupar com o seu exercício profissional e com a atuação de atividades que beneficiem as prerrogativas da advocacia e não se vincular político e partidariamente. Ok, obrigado, candidato Caio. Lembrando que eu sempre deixo passar o tempo todo, para que se o candidato ainda quiser falar mais alguma coisa, ele tem ainda tempo hábil. O próximo a responder a pergunta será sorteado. Eu vou primeiro explanar a pergunta. Se precisar, eu repito a pergunta logo em seguida. Pergunta da Tayana Souza. Ela diz aqui: atuo no interior do estado nos últimos anos e houve uma aproximação da OAB, por exemplo, com a instalação de várias sedes e subseções e salas dos fóruns, em fóruns, aliás. Como você pretende intensificar a aproximação da OAB com a advocacia do interior e ajudar quem milita no interior do estado? Pergunta da Tayana Souza. Vou sortear quem responde. Só mostrando a pergunta aqui para os candidatos. Quem responde é o Diego Sá. Vou repetir. Diego Sá. A Tayana Souza pergunta: atuo no interior do estado e nos últimos anos houve até uma aproximação da OAB, por exemplo, com instalação de sedes de subseções e salas em fóruns.
e como que você pretende intensificar essa aproximação do OAB com a advocacia do interior e que ajuda quem milita no interior do estado. Primeiramente, Candidato, vou só começar a rodar o seu tempo. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos a partir de agora. Primeiramente, é importante enfatizar, nobres colegas, que para ser candidato em chapa da Ordem dos Advogados do Brasil, basta preencher os requisitos do Conselho Federal. Tem que ser advogado. Não diz se pode ser de partido A, ou partido B, ou partido C. A advocacia deve ser plural. E a chapa 10 é uma chapa plural. Mas entrando na nossa pergunta acerca do interiorização, né, dos benefícios da ordem para a advocacia, nós fizemos muito. Inclusive, nós temos informações importantes para trazer para a advocacia. As salas da advocacia no interior do estado foram equipadas e aparelhadas pela Caixa de Assistência no primeiro mandato do presidente Tiago Dias. E pudemos também fazer no segundo mandato o aparelhamento da sala da advocacia no interior do estado. Levamos também o aparelhamento às subseções no interior do estado. E na nossa gestão, na presidência da doutora Nanda Farias, na CAAMA, iremos ampliar esse aparelhamento. Não iremos esconder feitos da CAAMA, como foi feito por parte do atual presidente da OAB, que disse que foi ele que aparelhou todas as salas da advocacia e as subseções. E nós participamos de forma efetiva nesse aparelhamento e no estreitamento das relações entre OAB, CAAMA e a advocacia do interior do estado. Nós não vamos bater nas costas e dizer que vamos fazer. Nós vamos lá e de fato fazer para os advogados. Candidato. Obrigado, candidato, pela resposta. Vamos à próxima pergunta enviada por internautas para o nosso Instagram. Vai ser feita logicamente, só falta um candidato, então já posso só para mostrar para todo mundo. É o Misael Júnior que vai responder a próxima pergunta. Isso. Eu vou ler 2 vezes, já que eu li para todo mundo 2 vezes, eu vou ler agora, leio mais uma vez para ficar bem compreendido. Quem mandou foi o Marcos Vinícius Queiroz Neiva. Ele diz: senhor candidato, uma das dificuldades dos advogados que militam no interior do estado é a resistência deste em realizar o pagamento de honorários para os defensores dativos nas comarcas em que ainda não se encontram instalada a defensoria pública. Caso seja eleito presidente, como fará o enfrentamento à questão e o que irá propor ao estado do Maranhão e à defensoria pública como medida de dar resolutividade a este problema? Quem pergunta é o Marcos Vinícius. Eu vou ler mais uma vez, já que eu li para todos 2 vezes. Misael. Senhor candidato, uma das dificuldades dos advogados que militam no interior do estado é a resistência deste em realizar o pagamento dos honorários aos defensores dativos nas comarcas em que ainda não se encontra instalada a defensoria pública. Caso seja eleito presidente, como fará o enfrentamento à questão e o que irá propor ao estado do Maranhão e à defensoria pública como medida para dar resolutividade ao problema? Pergunta do Marcos Vinícius Queiroz. Quem responde é o candidato Misael Júnior e o tempo dele conta a partir de agora. Queria aproveitar a pergunta para saudar especialmente a todos os colegas advogados que nos ouvem do interior do estado. E não poderia falar de interiorização, que está na pergunta, sem antes avisar aos colegas, informar aos colegas que a previsão orçamentária do exercício financeiro de 2020 da OAB foi de 17 milhões, e aqui está o tesoureiro inclusive, que assinou o documento. Foi destinado apenas para as subseções 840 mil, de 17 subseções que nós temos no estado do Maranhão. Isso está na prestação de contas da seccional. Somente a subseção de Imperatriz arrecada já mais de 1 milhão, já com anuidades. É esse o compromisso que a atual gestão tem com a advocacia do interior. E adentrando a pergunta dos colegas do interior, quero dizer que a resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça já determina que sejam feitas a virtualização dos aportes financeiros para pagamento de todas as verbas públicas, inclusive precatórios. Nós não podemos mais admitir que sejam esquecidos, que caiam em mar do esquecimento o pagamento de honorários, pois honorários têm natureza alimentar. Criaremos a primeira comissão de valorização de honorários, inclusive com defesa de honorários atuante da OAB em todo o interior do estado. Não é mais possível admitir que esqueçamos os colegas do interior com essa destinação ínfima de recursos e lutaremos pela advocacia do estado em todo o interior. Obrigado. Muito obrigado, candidato Misael, que respondeu a última pergunta dessa rodada de perguntas dos internautas que enviaram para a gente os seus questionamentos. E lembrando que
Tivemos 2 pedidos de direito de resposta. Os 2 pedidos foram negados. O primeiro pedido do candidato Diego, depois do candidato Caio em relação ao Misael, do candidato Diego em relação ao candidato Caio. Os 2 foram negados porque não houve ofensa pessoal. Houve um questionamento, mas não houve ofensa pessoal, que é o que dá o direito ao direito de resposta. A oposição faz cobrança. E cobrará. Isso, e eu vou fazer questão também de reforçar que os candidatos evitem a discussão sobre política partidária, que foi o que foi combinado na nossa reunião, sempre evitar essa questão. Ok? Bom, encerrado esses 2 primeiros blocos, Totó, a gente vai para o intervalo comercial de fato agora, vamos ter 2 minutos, a gente volta rapidinho para quem está na transmissão do YouTube, também para a gente tomar uma água, os candidatos poderem conversar rapidinho com as suas assessorias, bem rapidinho. Daqui a 2 minutos a gente volta ao vivo aqui na 560 e também no YouTube da OAB. A gente volta já já com o debate dos candidatos à presidência da ordem. Ponto continuando. A Prefeitura de São José de Ribamar segue cuidando da nossa gente e da nossa cidade. Ribamar, cidade em obras. É a Prefeitura realizando ações de pavimentação, drenagem, reforma, construção, iluminação e muitas melhorias para o bem-estar do ribamarense. Ribamar, cidade em obras é infraestrutura, é cuidado em forma de trabalho. Prefeitura de São José de Ribamar, cuidando da nossa gente. A Fundação Dom José de Medeiros Delgado, Fundel, é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza educativa, jornalística, esportiva, cultural e religiosa, vinculada à Arquidiocese de São Luís do Maranhão. A Fundel tem como objetivos principais evangelizar através dos meios de comunicação, contribuir com a boa formação cidadã e dedicar-se às obras sociais de promoção humana. A campanha dos devotos de São José de Ribamar apoia a Fundel. Seja você também um devoto colaborador e ajude o Santuário do Padroeiro do Maranhão a cuidar e evangelizar através da Fundel. Campanha dos devotos de São José de Ribamar e Fundel. Colabore e evangelize conosco. Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. De segunda a sexta, nas tardes da Educadora, você ouve 1 hora, Conexão 560, com André Martins. 3 horas, ao vivo, Missa do Santuário São José de Ribamar. 4 horas, Maria Sagrada apresenta No Caminho de São José de Ribamar. 6 horas, Água Viva, com a comunidade Louvor e Adoração. Rádio Educadora AM 560 AM. Educadora. 55 anos a serviço da Igreja e do Maranhão. Estamos de volta com Ponto Continuando. Estamos de volta com o Ponto Continuando aqui na sua Rádio Educadora 560 AM. Hoje um programa muito especial, estamos transmitindo o debate entre os candidatos da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui os candidatos que tiveram a candidatura deferida, aliás, eu não falei isso no começo, mas é bom lembrar
que tivemos candidatos com candidatura indeferida, então foi acordado que seria só entre os candidatos que estão com a candidatura deferida pela Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Então os candidatos Diego Sá, Gustavo, Misael, o Caio Saraiva estão participando desse debate aqui com a gente. Bom, nessa rodada vamos ter primeiro as perguntas dos jornalistas, na ordem. Nós vamos ouvir a pergunta e aí eu sorteio quem vai responder. Por isso eu peço que todos fiquem bem atentos com a pergunta, porque primeiro vai sair a pergunta do jornalista e depois eu vou sortear, aí não vai dar pra gente repetir. Então eu peço que todos os 4 candidatos fiquem bem atentos com a pergunta, porque logo depois eu vou sortear quem vai responder, para que não tenha nenhum tipo de questão de que foi direcionada, não, pergunta geral. E aí depois que perguntar eu sorteio quem responde. Então Totó, solta a primeira pergunta do jornalista. A primeira é do Diego Emílio, jornalista da Rádio Nova FM. Olá, boa noite a todos. Parabéns à Rádio Educadora e ao programa Ponto Continuando para fazer esse debate importantíssimo com os candidatos à presidência da OAB, que eu aproveito para deixar o meu abraço e desejar sucesso a todos na eleição de amanhã. Pergunto aos candidatos. A OAB tem uma importância muito grande em todo o estado do Maranhão. Qual a proposta que os candidatos possuem para a militância que atua no interior do estado? Um grande abraço. Espero que todos tenham prestado bastante atenção, porque eu vou sortear agora quem responde. Gustavo Carvalho é o que responde a pergunta feita pelo Diego Emílio. Tempo a partir de agora. Boa noite, obrigado Diego Emílio pela pergunta. Como está no nosso caderno de proposta, com relação à advocacia do interior do estado, iremos descentralizar as atribuições da OAB Maranhão. Também iremos nas 17 subseções levar a OAB itinerante. Há quem questione que a OAB itinerante vai ter custo para a OAB, a gente já minimizou esses custos estão dentro do orçamento. Então a advocacia do interior do estado vai poder ter certeza que, sendo eleito amanhã, a partir de janeiro de 2022, iremos descentralizar e nas 17 subseções iremos criar a primeira Câmara Arbitral de Conciliação e Mediação, porque temos visto a média de um processo entre 12 a 18 meses, a duração de um processo. Então, com essa Câmara, de forma efetiva, não esse modelo que hoje tem aí do Conselho Nacional de Justiça, de quantidade, a nossa proposta é que tenha qualidade. Então, hoje, como foi feito em Açailândia com o presidente Daniel, houve um aporte financeiro para todos os advogados de Açailândia, com essa Câmara que ele criou lá, essa sala de mediação e arbitragem. Então, na nossa proposta, antes do advogado distribuir a petição dele, ele vai convocar a parte adversa para instalação da OAB, seja capital, seja nas 17 subseções, para que lá seja feita uma composição, mediação e arbitragem de qualidade, ganhando com isso a sociedade e os advogados, recebendo de antemão seus honorários, não tendo que esperar no mínimo 12 meses a 18 meses para receber seus honorários. Esse é o nosso compromisso da Chapa 1, Gustavo Carvalho e Liana Nunes, a partir de amanhã, em janeiro de 2022. A advocacia do interior pode ficar tranquila, que além dessa sala de mediação e arbitragem, teremos a OAB itinerante. Então, conto com o voto de vocês. Obrigado, candidato Gustavo Carvalho. Gente, como o cronômetro não tinha disparado ainda antes, foi 30 segundos a mais para o Gustavo, eu vou colocar 2 minutos para todos responderem essa pergunta, então, de jornalistas, para ficar uma equidade. Tudo bem, Gustavo? Começou 30 segundos antes, não tinha disparado o cronômetro, então, para ficar equânime, a nossa comissão decidiu que vamos botar 2 minutos para todos responderem essa pergunta de jornalistas. Aí fica igual para todo mundo. Bom, próximo jornalista que vai perguntar é a Kate Almeida, da TV Difusora. Todos fiquem atentos, depois que vier a pergunta, eu sorteio quem responde. Oi, Clodoaldo. Oi, Glaucio. Tudo bem, gente? Que prazer, viu, participar aí desse debate importante promovido por vocês. Então, queria perguntar aos candidatos o que é que já tem estabelecido em propostas para aproximar a ordem da sociedade de uma forma geral, mas de forma específica das comunidades mais carentes.
Ok, todos ouviram a pergunta. Eu vou sortear quem responde a pergunta da Kate Almeida. Caio Saraiva vai responder essa pergunta. Muito cuidado, viu, Ted, quando colocar o cronômetro ali, para que a gente não repause ele. Então, Caio responde a segunda pergunta da Kate. Ele vai ter 2 minutos, então, a partir de agora. Kate, nos últimos anos, desenvolvemos várias ações, especialmente com a participação das nossas comissões, que antes eram apenas 20 comissões e hoje são mais de 90 comissões, em prol da advocacia e em prol da sociedade, papéis fundamentais para a nossa instituição. A OAB Maranhão aqui realizou, por exemplo, nos últimos meses, uma ação social envolvendo várias instituições, como a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, também instituições, faculdades, SESI, SESC, realizado por meio da Comissão de Assessoria a Pessoas em Condição de Vulnerabilidade, por mais de 20 comissões, buscando trazer aquelas pessoas em condição de maior vulnerabilidade, aquelas que mais necessitam, para assistência na OAB. Foi realizada a vacinação, foi realizada a consultoria, várias consultas em prol da sociedade. Também eu tive a oportunidade de, junto a várias comissões, como a Comissão de Direito Difuso e Coletivos, Comissão de Direito Portuário, de estar neste ano mesmo, junto à Agência de Mobilidade Urbana, buscando regularizar o serviço de ferryboats na ponta da espera. Conseguimos um resultado positivo, uma resposta positiva dos entes públicos, mas nós ampliaremos esse serviço, aproximaremos cada vez mais, colega advogado, da nossa sociedade. As comissões, nós fomentaremos a atuação das comissões, trataremos de pautas relevantes para a nossa sociedade, por meio da Comissão de Igualdade Racial, por meio da Comissão da Liberdade Religiosa, que tem agora traçado pontos importantíssimos de uma campanha Tolerância Começa em Casa. Também por meio da Comissão da Mulher, nós faremos ações voltadas à defesa da mulher e da advogada, também ações que busquem pautar a tolerância religiosa, a igualdade racial e de gênero em nosso estado. Temas esses que são relevantíssimos, não só para a nossa advocacia, mas também para a sociedade. Teremos uma OAB cada vez mais altiva e representativa em prol da sociedade maranhense, contribuindo com a nossa sociedade e com o nosso povo. Obrigado, candidato. Encerrado o tempo do candidato Caio Saraiva. Agora vamos à próxima pergunta de jornalista. O jornalista que enviou a pergunta para a gente foi o John Coutrinho, da TV Difusora. Obrigado, John Coutrinho, por ter enviado essa pergunta. Ele está acompanhando aqui o nosso debate. Pode soltar a pergunta, Totó. Boa noite aos candidatos à presidência da OAB. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite, Guilherme Sericeiro. Um prazer participar do Ponto Continuando. Lembrando que o debate passado o Ponto Vírgula realizou com os candidatos. A pergunta eu vou fazer o seguinte: quais as propostas dos candidatos relacionados àquele jovem advogado que se formou? A gente sabe que centenas de jovens advogados se formam todos os anos, para a OAB recebê-lo e dar todo apoio a isso. Tá aí a pergunta, espero que os candidatos tenham prestado bastante atenção. Vou sortear quem responde a pergunta do John Coutrinho. Misael Júnior responde essa pergunta. Misael, você vai ter 2 minutos para responder. Eu vou tentar colocar o cronômetro bacana aqui para você enxergar a partir de agora. Aprove a destino que eu respondesse à pergunta da Jovem Advocacia, um tema que me é muito caro. Fui presidente da Comissão de Jovens Advogados aqui do Estado do Maranhão por 2 anos, fui conselheiro nacional de juventude da Presidência da República também por 2 anos e inclusive participei em todo o Brasil de políticas públicas de juventude, e na Jovem Advocacia posso falar com exemplos do que fiz. Eu posso falar ao jovem advogado que sentiu na sua exercício profissional, na sua advocacia, as transformações que a Comissão do Jovem Advogado de 2016 e de 2017 promoveram na OAB Maranhão. Primeiramente, nós precisamos falar que nós vivemos hoje a maior geração de jovens da história do Brasil. De acordo com o último dado do IBGE, o último censo, são mais de 50 milhões de pessoas na juventude. E muito tem sido falado, mas pouco tem sido feito. Jovem advocacia não é para aparecer apenas em festinha de candidato. Jovem advogado não é apenas para encher evento regado a vinho, regado a camarão, porque as festas acabam e depois o jovem advogado fica sozinho nos juizados e nas delegacias. Precisamos dar independência ao jovem advogado. A escola da magistratura ensina o magistrado a ser juiz. A escola do Ministério Público, da mesma maneira. Precisamos ensinar aquilo que não é ensinado na faculdade. Precisamos abrir o mercado de trabalho para o jovem advogado, com parcerias da OAB no ambiente privado, e no ambiente público, para que o jovem advogado
possa trabalhar. Mas o mais importante é que o jovem advogado que quer trabalhar, que quer ser advogado, que ele tenha um suporte da OAB para lhe defender. Para que ele não seja, ao chegar em uma delegacia, simplesmente humilhado por ser jovem, porque ali não tem um jovem, ali tem um advogado. A jovem advocacia precisa de oportunidade, de valorização. Criaremos um curso rotativo de iniciação à advocacia, para que o advogado cada vez mais possa atender o seu cliente e assim ganhar seus honorários. Obrigado, Misael. Encerrado o tempo. A próxima pergunta vai ser feita aqui mesmo, ao vivo, pelo meu companheiro de bancada do Ponto Continuando, o Glaucio Ericeira. Ele vai fazer a pergunta dele. Eu vou até tirar aqui o papel, porque só tem mais um candidato para responder. E, logicamente, é o Diego Sá vai responder a pergunta do Glaucio Ericeira. É rápido, viu, Clodoaldo? Tudo bem, sem lugar. Boa noite aos candidatos. Boa noite ao meu colega de bancada, Clodoaldo Corrêa, que muito bem conduz esse debate. Boa noite aos ouvintes da Rádio Educadora AM 560, ouvindo esse debate em 145 municípios do Maranhão. Uma rádio que não faz cadeia com ninguém e chega em 145 municípios do estado do Maranhão. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham no YouTube. E a pergunta que eu quero fazer para o Diego, na verdade eu ia fazer uma outra pergunta que ele até já respondeu, né, com relação à questão de participantes na chapa, afiliados a partido político. Então não tem mais sentido, eu já me senti satisfeito com a sua resposta que eu acompanhava. Mas hoje eu vi, Diego, o ex-presidente da OAB, o Mário Macieira, fazendo uma postagem na rede social, declarando apoio, o voto, melhor dizendo, e ele citou lá vários nomes, inclusive de alguns advogados que integram a sua chapa e outros que estão à frente da coordenação, enfim, da coordenação geral. Mas ele não cita seu nome, né? Eu queria saber de você qual é a avaliação que você faz isso. O Mário Macieira cita vários advogados que compõem a sua chapa, mas não cita você, que é o candidato a presidente. De que forma você avalia isso? Seria vergonha? De que forma seria isso? Glaucio, excelente pergunta. E eu fico muito feliz de você ter notado algo que eu não notei. Até porque a gente não é perseguidor de advogados e nem de ex-presidente da OAB. Muito pelo contrário, a gente respeita o trabalho de todos os ex-presidentes da OAB, inclusive do ex-presidente Mário Macieira. Quando a gente tem o apoio, né, do ex-presidente, seja do Dr. Raimundo Marques, seja do Dr. Caldas Góes, que nos apoia a Chapa 10, seja do Dr. Mário Macieira, assim como hoje o candidato da Chapa 10 é apoiado pelo atual presidente Thiago Dias, nós temos que saber que, desde que seja para contribuir com a gestão, todos os apoios serão sempre bem-vindos. Nós temos uma política de unidade, de união da advocacia. Nós não podemos separar e ter a política do divisionismo, nem do eles contra nós. Quem defende essa política está levando por lado da política partidária. E dentro da ordem não pode ter partido político. Respeitamos quem é de esquerda, quem é de direita e quem é de centro. Mas a OAB não pode ser palanque para projeto político pessoal de poder. A OAB não pode ser clube e o ingresso para esse clube ser projeto político pessoal. A OAB tem que ser aberta para a sociedade, a OAB tem que ser aberta para a advocacia. E é por isso que nós estamos numa crise do jeito que nós estamos hoje, uma crise sem precedentes, porque a OAB ela se distanciou dos advogados, das advogadas, da sociedade. A OAB ela age contra os direitos humanos quando entra com uma ADI contra os direitos humanos e diz que defende as minorias, mas na hora de sustentar a sua ação, ela não aparece para poder sustentar a ação que ela mesma propôs, movimentando todo o judiciário. Isso é um desrespeito com a advocacia e com a sociedade. A Chapa 10 vai fazer diferença. Confie na Chapa 10 e vote para a próxima gestão da ordem. Obrigado, candidato Diego Sá. Respondeu a pergunta dentro do tempo certinho. Encerramos esse bloco de perguntas de jornalistas. Vamos para a parte que todo mundo mais se interessa, que é o confronto direto entre os candidatos. Tema livre, candidato pergunta para candidato com direito à réplica. Como eu expliquei no comecinho do programa, 30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para resposta, 45 segundos para réplica. Bom, eu vou sortear apenas
o primeiro candidato que vai fazer a pergunta, ele escolhe quem responde e a partir daí o que responde escolhe para quem ele vai fazer a pergunta até que o último pergunte para quem perguntou primeiro, ok? Agora, tema livre, cada candidato pode escolher para quem ele vai perguntar, escolher a pergunta, é claro, livre dentro do debate da seccional da ordem e sem a questão política partidária, como a gente já discutiu. Isso. Inclusive, lembrando que mesmo quem sortear aqui, lembre de só começar a falar com o tempo. 30 segundos para fazer a pergunta. Mesma coisa, quem for responder, não comece a responder logo 1 minuto e meio para a resposta, depois dos 45, porque às vezes pergunta, né? A pessoa já começa a responder, espera um pouquinho para eu colocar aqui o cronômetro, para que todo mundo fale certinho. O sorteado foi o Caio Saraiva. Caio Saraiva, então, vai escolher o candidato que ele quer perguntar. Ele vai ter 30 segundos para formular a pergunta, o candidato escolhido vai ter 1 minuto e meio para a resposta, depois ele vai ter 45 segundos para réplica. Candidato Caio Saraiva, você vai ter 30 segundos para formular a pergunta. Primeiro só escolha para quem você quer perguntar. Doutor Diego Sá. Então, Caio Saraiva pergunta para Diego Sá, 30 segundos para formular a pergunta agora. Doutor Diego Sá, você promete a redução da anuidade. Todavia, o provimento do Conselho Federal veda essa redução, exceto se comprovada a viabilidade por meio de estudo financeiro, o que deverá ser analisado pelo Conselho Federal. Você realizou esse estudo? Qual a conclusão? Concluiu a pergunta? Ok, candidato, ele já concluiu a pergunta, então eu já vou reiniciar aqui o meu cronômetro. Só um instante. Candidato Diego Sá vai ter 1 minuto e 30 segundos para a resposta a partir de agora. Querido candidato da Chapa 4, não é que eu prometi, eu vou fazer. Nós, a partir de janeiro de 2022, nós vamos reduzir a anuidade da Advocacia do Estado do Maranhão em 20%. E isso quem diz é o próprio provimento que você citou do Conselho Federal. O provimento diz que basta justificativa e estado de exceção. O que aconteceu no ano de 2020, que a OAB arrecadou 15 milhões de reais e não olhou para o advogado para reduzir a anuidade. Onde aqui do lado, o Tocantins reduziu o doutor Gustavo Carvalho em 15%, o Amazonas chegou a 60%, e o Maranhão, que não teve cursos presenciais, que não teve confraternizações, meu colega Misael, que não teve diversos eventos, não reduziu e arrecadou mais ainda. Então, colega advogado, acredite no projeto da Chapa 4. Nós, fazendo uma gestão de austeridade, sem viagens, gastando 99 mil reais de passagem aérea na pandemia, onde sequer existia avião no céu do Brasil, nós vamos sim reduzir a anuidade. E nós vamos enfrentar o maior problema do advogado do Maranhão, que é o problema financeiro. A sala da advocacia é muito importante, mas não este bucho de advogado, Misael. Nós temos que erguer paredes, não de concreto, mas de representatividade e de força para você, advogado e advogado do Estado do Maranhão. Obrigado, candidato Diego Sá. Agora o candidato Caio Saraiva, que fez a pergunta, vai ter 45 segundos para réplica. Candidato, a partir de agora. Colegas da advocacia, o candidato Diego Sá fala em redução de anuidade, que vai fazer em janeiro de 2022. Não é possível. O Conselho Federal, que tem que avaliar essa redução, tem sessão apenas em fevereiro. Não será possível se cumprir. Verifique o provimento 85 de 2018, o artigo 2º ele veda a redução de anuidade e ele fala que tem que ser comprovada a viabilidade financeira e justificada e avaliada pelo Conselho Federal. Ele fala em redução de anuidade, mas ele não acabou com a anuidade paga pela Caixa de Assistência. Você sabia, meu querido advogado e minha querida advogada, que de toda a anuidade paga, 20% é destinado à Caixa de Assistência, 10% ao Conselho Federal e 3% ao FIDA. Nós não arrecadamos 15 milhões. Onde estão os 20% arrecadados pela Caixa de Assistência, que não tem portal da transparência? Por favor, candidato Caio, por favor. Acabou o tempo, infelizmente. Agora, o candidato Diego Sá vai escolher um candidato para fazer a pergunta. Ele tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato Diego, para quem você quer perguntar? Eu quero perguntar para o candidato Caio Saraiva. Não pode. Ele só pode ser o último agora. Misael Júnior. Ok. Vamos lá. Então, tem 30 segundos a partir de agora. Candidato Misael,
Nós sabemos da dificuldade da jovem advocacia no estado do Maranhão, sobretudo quando adentram nos quadros da ordem. Hoje, eu com 12 anos de advocacia, pago uma anuidade menor do que um jovem advogado, que paga integralmente, mais as taxas e certidões que a ordem exige. Quero saber quais são as suas propostas para a jovem advocacia do estado do Maranhão nesse momento de pandemia. Candidato Misael, o senhor vai ter 1 minuto e 30 para responder a pergunta do candidato Diego Sá. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Colegas advogados, eu não poderia deixar de registrar que esse debate tem sido um retrato do que nós temos vivido na OAB Maranhão, até pela posição geográfica. Eu tenho na minha frente 2 candidatos da gestão e aqui candidatos independentes, que são de oposição. Percebam o discurso de ódio, percebam a afastabilidade da Caixa de Assistências da OAB. E aproveito meu tempo de resposta agora para falar novamente da jovem advocacia. A OAB onerou o advogado novamente. Tivemos um reajuste o último reajuste foi de 6,36%, salvo engano, na anuidade, em período pandêmico. Eu pergunto aos colegas o que foi feito para a advocacia no ano de 2020. Se perguntássemos a 10 advogados na rua, ou então em suas casas, onde quer que fosse, em 2020, o nome do colega Caio Saraiva, eu acho que nem saberiam que era o diretor tesoureiro da casa. A jovem advocacia precisa de incentivos. A jovem advocacia precisa de cursos que melhorem a sua advocacia. Eu lutei pela redução da cláusula de barreira. Hoje, nessa eleição, advogados com 3 anos podem ser candidatos e meu nome está lá no projeto, na época que nós aprovamos no Colégio Nacional de Presidentes. A jovem advocacia precisa ter respeito perante as instituições. Uma instituição forte, colegas, faz a advocacia forte, a advocacia jovem, a advocacia idosa. Precisamos falar de jovem advogado fora do período eleitoral da OAB. Em nossa gestão, os jovens advogados serão valorizados. Ok, candidato, obrigado. Tempo para sua resposta. O candidato Diego Sá vai ter 45 segundos para réplica com relação à resposta do candidato Misael Júnior. Candidato Diego, você tem 45 segundos a partir de agora. Muito bonita a sua resposta, candidato Misael, e também muito exemplificativa. Mas quando você foi nomeado pelo atual presidente Tiago Dias como presidente da Comissão de Jovens Advogados, você não lutou pelo piso salarial da advocacia. Até hoje é promessa de campanha da situação. Além disso, também não tivemos a luta pelos honorários de advogados jovens dativos que estão aí a receber, e a gente não tem nenhuma discussão da OAB com o governo do estado. Nós temos que estreitar o diálogo institucional da OAB com o governo do estado e aí sim buscar o pagamento dos jovens advogados dativos do estado do Maranhão. Obrigado, candidato Diego Sá. A partir de agora, o candidato Misael Júnior faz a pergunta para o candidato Gustavo Carvalho, porque a gente segue a ordem, então não tem mais como ele escolher. O candidato a quem ele vai fazer a pergunta é o Gustavo Carvalho. 30 segundos, candidato, para que o senhor formule a sua pergunta. Seu tempo conta a partir de agora. É sabido que o CNJ elabora sempre justiça em números para avaliar a qualidade da justiça nos estados. O Maranhão possui uma taxa de congestionamento dos processos que beira os 70%. Isso é aquilo que nós percebemos nas rodas de conversa entre famílias, colegas, que processo é moroso. O que fazer, doutor Gustavo Carvalho, para melhorar os índices de acesso à justiça no estado do Maranhão e dar vazão a essa taxa de congestionamento que prejudica não só a advocacia, como a cidadania de nosso estado? Ok, candidato. Candidato Gustavo Carvalho, você vai ter 1 minuto e 30 segundos para responder ao questionamento. Tempo a partir de agora. Muito obrigado, doutor Misael, por essa grande pergunta. Maravilhosa pergunta. Acabei de responder num bloco passado. Nós iremos instalar a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, porque não existe um modelo atual de conciliação imposto pelo CNJ. É um modelo imposto arcaico, que só visa a quantidade. Então, na nossa proposta de campanha, doutor Caio, doutor Diego e doutor Misael, é instalar a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, com qualidade e não com quantidade. Isso foi feito pelo presidente Daniel em Açailândia e teve 100% de êxito no cume da pandemia. E coincidentemente, eu numa viagem para Açailândia estava na nossa proposta de campanha e nossas ideias convergiram. Então, quando eu identifiquei
que ele fez e foi exitoso só confirmou aquele desejo daquela proposta em 2019, que é criar a sala de conciliação, arbitragem e mediação, capitaneada pelo Dr. Roberto Gomes, atual presidente da AMAD. Ok, obrigado, candidato Gustavo Carvalho. Candidato Misael Júnior, você tem 45 segundos para réplica com relação à resposta. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Fico feliz que estamos aqui desse lado debatendo propostas e realmente é um dado verdadeiro que o colega falou. Mas também poderia complementar dizendo que essa taxa de congestionamento elevada dos processos que nos prejudica poderia ter maior vazão se o fórum já fosse regularizado o seu expediente forense, pois o expediente forense pela metade não consegue dar vazão às altas demandas que acontecem no estado do Maranhão. E eu queria complementar aqui a propositura raivosa de Dr. Diego, que me cobrava como presidente de comissão de jovem advogado uma postura que ele poderia fazer como 6 anos de presidente de Caixa. E eu saí em 2017 da comissão do jovem advogado. Avaliem, colegas, quem tem trabalho pela advocacia fora da OAB, quem não é carreirista e quem vive da advocacia. Ok, candidato, obrigado. Tempo esgotado. Agora, para a gente completar o ciclo, o candidato Gustavo Carvalho faz a sua pergunta para o candidato Caio Saraiva, obrigatoriamente, fechando o ciclo desse confronto entre candidatos. Candidato Gustavo Carvalho, você faz a pergunta para o Caio Saraiva, você tem 30 segundos para formular a pergunta a partir de agora. Doutor Caio Saraiva, boa noite. Boa noite. Em 2016 nós fomos eleitos juntos. 2018 eu deixei o grupo. As mesmas propostas que hoje, na reeleição do atual presidente, constam no seu rol, a maioria no seu rol de propostas da sua eleição. Então o senhor tem 6 anos de gestão, está indo para o 9º ano caso o senhor saia vencedor. Te pergunto, essas propostas que o senhor fez... Acabou, candidato Gustavo, infelizmente eu vou dar 1 minuto e meio eu vou dar 1 minuto e meio para ele falar alguma coisa, porque infelizmente tem que ser dentro do tempo, a gente não pode abrir margem, nem um segundo a mais, a gente não tem problema do que foi estabelecido. Candidato Caio, eu vou dar 1 minuto e meio. Eu vou botar cá, Clodoaldo, por conta... Isso, obrigado, meu irmão. Pronto. Eu botei aqui para que o senhor possa olhar melhor, candidato, fique mais próximo. Candidato... Aí você nega ou... Comissão? Não, infelizmente foi dado tempo, o candidato falou dentro do tempo. Candidato Caio, tem 1 minuto e meio. Colegas da advocacia, jovem advocacia, você advogado e advogada do interior do estado, vocês são testemunha da nossa dedicação e do nosso trabalho. Nós retiramos de São Luís uma OAB que era encastelada e levamos para todas as subseções do estado do Maranhão. Levamos cursos de capacitação prática, pós-graduações gratuitas, estrutura em mais de 100 salas de fórum em todo o estado do Maranhão, sedes em 16 subseções, capacitamos a nossa advocacia, profissionalizamos o sistema de prerrogativas, avançamos muito, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. No ano de 2017, 2018, eu pude contribuir com a advocacia, estando na diretoria da Escola Superior de Advocacia. E agora, à frente da diretoria financeira, nós aplicamos sim descontos para a jovem advocacia. Tem colega que faz parte da bancada que se diz oposição, mas é gestão e não conhece a casa, porque a jovem advocacia hoje tem descontos e desconto imediato no momento da inscrição da sua anuidade. Nós oportunizamos a jovem advocacia cursos práticos que os jovens advogados não aprendem na faculdade, como gestão de escritório, gestão financeira. Esse é o nosso compromisso com a advocacia maranhense, de preservar as conquistas que tivemos nos últimos anos e de avançar cada vez mais, preocupados com ações que impactem diretamente no seu exercício profissional e que gerem remuneração para a nossa advocacia, principalmente que possibilitem e facilitem o ingresso do jovem advogado no mercado de trabalho. Nós estaremos ao seu lado, como estivemos nos últimos 6 anos. Ok, tempo, candidato. Candidato Gustavo, vou dar 45 segundos de réplica. Vou colocar o relógio mais aqui onde o senhor possa chegar bem. Candidato, o senhor tem tempo a partir de agora. Doutor Caio falou em estrutura, doutor Caio falou em proposta, doutor Caio falou em melhoria para a jovem advocacia. As mesmas propostas que estão no caderno de proposta dele estavam no caderno de eleição de 2018. Se nós formos na sala de Rosário, existe a sala, mas não tem estrutura. Se formos na sala de Vargem Grande, existem a sala, mas não existe estrutura. Então toda essa estrutura que a atual gestão
vive dizendo que colocou para a Pajama Advocacia, isso não traz cliente para o escritório, isso não traz honorários para os advogados. Então, isso de forma alguma vai dar para o advogado nenhuma quantidade de cliente no escritório dele. Por isso que inúmeros escritórios no ano passado fecharam suas portas. Obrigado, candidato Gustavo Carvalho. Encerramos esse bloco de confronto entre os candidatos. A partir de agora nós temos o tempo de considerações finais. Antes teve um pedido de direito de resposta do candidato Caio. Foi negado pela nossa comissão porque não houve ofensa pessoal. Então, nós decidimos aqui, como a gente tem ainda um tempo, a gente vai aumentar do que a gente tinha combinado de 1 minuto e meio apenas para 2 minutos e meio as considerações finais. Assim, quem achou que tem que responder alguma coisa ainda que ficou mal colocada, que não foi ofensa pessoal, vai ter tempo suficiente. Então a gente resolveu colocar 2 minutos e meio de considerações finais para cada candidato, que consideramos que é tempo suficiente para quem ainda tem que responder alguma coisa que ficou mal colocada ou não, pode responder. Tente não fazer política partidária, nem ofender, para que a gente não tenha ainda que dar algum jeito de resposta. Até agora foi muito bom debate, todo mundo conseguiu colocar suas ideias. Então a gente vai dar 2 minutos e meio para que cada candidato faça as considerações finais e responda alguma coisa que ainda tenha ficado pelo caminho, que acha que tem que responder. Eu vou sortear quem serão os primeiros a fazer as suas considerações. Quem será o primeiro candidato a fazer as considerações finais. Já encerrando o nosso debate. Sorteio logo a ordem completa, né, meu amigo Ted Anderson? Eu vou sortear logo então a ordem completa dos candidatos que vão responder. Responder não, já fazer as suas considerações finais, encerrando nosso debate. Vão ter 2 minutos e 30 segundos. Vou sortear a ordem completa logo. O primeiro que vai fazer as considerações finais é o Caio Saraiva. Caio Saraiva será o primeiro. O segundo será o Misael Júnior. Vou colocar só na ordem aqui. Diego Sá será o terceiro a fazer as considerações finais. Tá sacudindo. O último, logicamente, é o Gustavo Carvalho, o último candidato. Então, para que todos tenham tempo suficiente, para que todas as questões sejam respondidas, 2 minutos e meio é bastante tempo para fazer as considerações finais. Candidato Caio Saraiva vai ser o primeiro aqui pela ordem do sorteio. Se na hora não tiver bom cronômetro, me avisem. Chega logo um pouquinho mais para frente, antes, para que dê tempo de que todos vejam bem o cronômetro e não percam o tempo de fazer essas considerações finais. Caio, seu tempo começa a contar a partir de agora. Colegas, advogados e advogadas maranhenses, avançamos muito nos últimos anos. Nos últimos 6 anos, temos uma OAB que luta pela advocacia e pela melhoria do seu exercício profissional. Desenvolvemos diversas ações voltadas para capacitação na Escola Superior de Advocacia, que não ia ao interior do estado e que agora vai estar presente, levando curso de capacitação para todas as subseções e que hoje entrega 3 pós-graduações 100% gratuitas para você, advogado e advogada, em advocacia criminal, advocacia trabalhista, em advocacia previdenciária e em direito e processo civil. Avançamos em estrutura, com salas em mais de 100 fóruns em todo o estado do Maranhão, com 16 sedes instaladas. Avançamos muito em defesa de prerrogativas. Antes tínhamos uma comissão com pouco mais de 5 membros, hoje temos uma comissão com mais de 40 membros, com estrutura, com um carro à disposição. Instalamos e criamos um núcleo de prerrogativas, a Procuradoria de Prerrogativas, e profissionalizamos o sistema de prerrogativas com ações positivas para a sua advocacia, mas podemos ir além, meus queridos amigos. Vamos descentralizar o sistema de prerrogativas, levaremos o nosso sistema de prerrogativas para todas as regiões do estado do Maranhão de forma profissionalizada. Estaremos ao lado de cada advogado e de cada advogada e faremos os enfrentamentos necessários em prol do seu exercício profissional. Criaremos também o SOS Morosidade, uma ferramenta importantíssima por meio da qual você, advogado, poderá fazer reclamações ao OAB Maranhão sobre processos que estão em estado de paralisação. Nós faremos o diálogo jurisdicional, entraremos em contato com a unidade jurisdicional e cobraremos o andamento desse processo num prazo razoável de 5 a 8 dias, a expedição daquele alvará. E se não for dado o andamento, nós faremos os enfrentamentos necessários para a advocacia, iremos à corregedoria, à ouvidoria e ao CNJ. Você, jovem advogado do interior do estado, estaremos ao seu lado.
buscando esse enfrentamento. Sei que você, mais sensível, não tem condições de enfrentar o Poder Judiciário, de enfrentar o sistema. Esse é o papel da OAB Maranhão e nós faremos esse enfrentamento pela advocacia. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, avançamos muito. Temos agora que preservar todas as conquistas que tivemos nos últimos anos e avançar cada vez mais. E aqui convido vocês para que no dia 16, amanhã, possamos juntos construir um futuro ainda melhor para a advocacia maranhense. Vote Chapa 4, confie em mim. Ok, candidato. Obrigado, candidato Caio Saraiva. O próximo candidato a fazer essas considerações finais é o Misael Júnior. Eu vou tentar colocar aqui na melhor posição possível o cronômetro. Você tem 2 minutos e 30 segundos a contar a partir de agora. Queridos colegas, chegamos na reta final da campanha. Quero fazer minha gratidão primeiro a Deus por ter até aqui ter nos ajudado. Quero dizer que a advocacia é uma das profissões mais belas que nós temos. Ela é elevada como nenhuma outra ao nível da Constituição Federal. A advocacia, que sempre foi muito importante, hoje é ainda mais importante para 2 coisas. Para conter o poder, e o poder hoje, na vida do indivíduo, não é mais só o poder do Estado, é também o poder econômico, uma subida de preços exacerbada, que impacta diretamente na vida de todos nós, e pedir justiça, que é a função da advocacia. E nós perguntamos, nós nos questionamos, nós que vivemos da advocacia, nós que andamos com o processo embaixo do braço, como que nós temos um orçamento aprovado para o ano de 2020 de R$ 17.044.546,94, uma instituição grande que não cuida dos seus. É preciso falar que no estado do Maranhão temos colegas advogados passando por sérias dificuldades, colegas advogados que poderiam ter em sua instituição guarida, mas hoje nós estamos sozinhos, pois as festas, colegas, acabaram. As festas regadas a camarão, a vinho, acabaram. Você já se perguntou se os candidatos da gestão, que são 2, que gastaram muito em suas campanhas, gastassem o mesmo no ano de 2020 com a advocacia? Talvez estivéssemos todos em outro patamar, em outra situação. Quero parafrasear Rui Barbosa, nosso patrono. A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. É, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. OAB, tu és a instituição da liberdade. Advogado, tu és o profissional da liberdade. Não acreditavam que um grupo novo, formado por colegas que não têm grandes sobrenomes, que não têm grandes contas bancárias, pudessem assumir a OAB. Mas a maior revolução que nós podemos causar, a maior transformação, é mudar a nós mesmos, o nosso entendimento. E a OAB, colegas, ela é nossa. A OAB é dos advogados. Os colegas que pedem o voto de vocês estão aqui pela primeira vez em um ano sentando na mesma mesa, Dr. Diego Sá e Dr. Caio Saraiva, porque um ano ficaram distantes da advocacia e agora querem sua atenção em período eleitoral. Eu peço o seu voto, eu peço que acredite na mudança, vote Chapa 5 pela ordem, para pôr em ordem a advocacia e a nossa casa. Obrigado, candidato. Estamos promovendo o debate entre os candidatos à presidência da seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil. Nessa parte de considerações finais, 2 minutos e 30 segundos para cada candidato. Quem fala agora é o candidato Diego Sá. Eu vou colocar o mais próximo candidato. Você tem 2 minutos e 30 segundos a partir de agora. Primeiramente, gostaria de saudar, e agradecer a advocacia do estado do Maranhão, agradecer a Deus que vem nos acompanhando nessa caminhada árdua. Nós não somos candidatos de andar de jatinho por aí, patrocinado por político. Nós somos candidatos que estamos andando de carro, andando de ônibus, na luta diária para que a gente possa construir uma nova OAB. E diferentemente do que foi falado aqui, o que denota o desconhecimento do nosso querido candidato Misael, dos feitos da Caixa de Assistência durante o ano de pandemia, eu convido, doutor Misael, a olhar o Instagram da CAAMA. Nós fizemos muito e vamos, na nossa gestão como presidente da Ordem, fazer e acontecer, fazer a diferença. Nós tivemos no ano de pandemia um grande desafio. Muitos estavam escondidos, encastelados, com medo. Nós fomos para a frente de combate. E você, colega advogado, foi vacinado contra H1N1 pela Caixa de Assistência
por uma vacina gratuita tetravalente. Você, jovem advogado, foi também testado de forma gratuita junto com seu familiar por meio da testagem de Covid feita pela CAAMA. Você, jovem advogado, recebeu também o auxílio Covid pago pela Caixa de Assistência. Infelizmente, algumas famílias também receberam o auxílio funeral devido à perda de muitos colegas na pandemia. Nós, de fato, trabalhamos. Um trabalho, talvez, que ninguém tenha esse reconhecimento, inclusive a ordem, porque escondeu os feitos da CAAMA no seu Instagram institucional. E talvez você, advogado, não foi vacinado porque o Instagram da OAB não divulgou a vacinação de H1N1. Nós vamos sim, a partir de janeiro de 2022, reduzir a anuidade, desonerar a jovem advocacia, vamos estreitar o relacionamento da OAB com as instituições que fazem parte do dia a dia da ordem. Nós vamos resgatar a dignidade da advocacia do Estado do Maranhão. Isso não é promessa, nós vamos fazer, porque temos experiência e temos trabalho pela ordem. Muito obrigado. Obrigado, candidato Diego Sá, pelas suas considerações. Agora, pela ordem de sorteio, o candidato que faz as considerações finais é o candidato Gustavo Carvalho. Vou colocar o cronômetro pertinho. Candidato, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos a partir de agora. Boa noite, agradeço aqui imensamente a Deus por estar vivo diante dessa pandemia e estar aqui podendo debater com os 3 colegas. Queria saudar a todos, agradecer a Deus e agradecer a cada um. E dizer à advocacia que em 2016 entrei como conselheiro estadual, 2017 assumi a comissão de prerrogativas como presidente, viajei 12 mil quilômetros, viajei 56 comarcas, realizei 256 atendimentos, criei prerrogativas mobile em consonância com o Conselho Federal, hoje em desuso com a atual gestão da OAB Maranhão, onde o advogado pode fotografar, filmar e reduzir a termo qualquer violação de prerrogativas. De 2019 para cá, quando eu saí da comissão de prerrogativas, podem olhar, acessar a página da OAB que não tem atendimento. Se tiverem 10 atendimentos da comissão de prerrogativas, tem muito, porque a atual gestão retirou toda a estrutura da comissão de prerrogativas. E aqui eu faço um adendo. 40 advogados sempre teve na minha época de gestão, quando eu era presidente, e continua tendo, não sei se continua tendo. Porém, pelo legado que eu deixei no Conselho Estadual como presidente das prerrogativas, hoje, atual procurador da MAD, na atual situação que encontra-se a advocacia, em fevereiro deste ano, entrei com petitório na OAB pedindo redução de anuidade, usando como paradigma a seccional do Amazonas, que reduziu em 60%, pedindo em regime de tramitação de urgência, sequer a atual gestão botou em votação na sessão do Conselho, sendo procurador da MAD. Peticionei para o presidente da República e para o governador do estado pedindo a inclusão da advocacia no Plano Nacional Estadual de Vacinação, sem estar na gestão. Então, por todo o trabalho que eu fiz como conselheiro, voltando pautas importantes para a advocacia, defendendo esse advogado, rasgando esse Maranhão, percorrendo esse Maranhão, norte a sul, leste a oeste, com toda a dificuldade, deixando minha família, deixando meu escritório, e aqui eu venho pedir ao advogado e advogada se estão satisfeitos com a atual gestão. Se vocês não estão satisfeitos, essa é a oportunidade de mudar, porque a atual gestão, nós temos 2 candidatos que estão indo para o 9º ano de gestão, e eu quero pedir a vocês que vocês dêem um basta nisso e elejam a chapa 1 a partir de amanhã, que a partir de janeiro, em um mandato, faremos o que essas 2 gestões até agora não conseguiu fazer. Agradeço e peço. Obrigado, chapa 1, candidato, Gustavo Carvalho. Obrigado, candidato Gustavo. Eu queria agradecer muito aos 4 candidatos que estiveram presentes aqui no nosso debate. A comissão está informando que foi negado o jeito de resposta do candidato Diego Sá contra o candidato Misael. Não confessa pessoal. Inclusive ele já falou no momento que ele teve oportunidade de fala, então acho que está tudo certo mesmo. Obrigado, candidato Misael Júnior, chapa 5, candidato Gustavo Carvalho, chapa 1, candidato Diego Sá, chapa 10, candidato Caio Saraiva, chapa 4. Obrigado, os 4 candidatos que estão com a candidatura definida e amanhã disputam a presidência da OAB. Eu desejo boa sorte a todos, desejo que
todos tenham uma ótima eleição, todos os advogados do Maranhão. Mandar um agradecimento especial a toda a nossa equipe de produção que está trabalhando muito o final de semana todo para poder fazer esse debate aqui em pleno feriado. O Vinícius Prazeres, o meu companheiro Glaucio Ericeira, o Totó Amorim, a direção da rádio, o Padre Cláudio, o Padre Guto, que também proporcionaram esse momento tão especial para a Rádio Educadora. E eu só tenho mesmo a agradecer e desejar boa sorte a todos. Foi um grande debate de alto nível. Realmente os advogados do Maranhão têm boas opções e amanhã devem escolher o melhor para a advocacia. Esquecendo do meu grande amigo, Ted Anderson, que também colaborou bastante aqui, trabalhou demais também nessa parte jurídica desse debate. Obrigado a toda a equipe técnica da OAB que também fez a transmissão no YouTube. E agradecer especialmente também a sessão do espaço, porque a gente invadiu o outro horário, que era do Simproecema, ao presidente Raimundo Oliveira, que cedeu o espaço para a gente fazer esse debate nesse horário, já ultrapassando o nosso horário, e também aos jornalistas que enviaram as suas perguntas, a Kate Almeida, ao Diego Emi e ao John Coutrin. Obrigado a todos, gente, boa sorte a todos, e amanhã ótima eleição para todos os advogados do Maranhão. Um abraço. Um abraço.